tomber amoureux, fall in love, quedar-se enamorado, cair de amores. Seja qual for o idioma, ficamos muito felizes quando isso acontece, mas também sobressaltados. O que está acontecendo comigo? O que vai acontecer? Aonde cair? De onde cair? Respondemos que caímos de nós mesmos, caímos fora de nós, caímos no outro. É um outro que nos é revelado dentro de nós mesmos. Lacan escreve em sua articulação teórica uma distinção fundamental: o amor como paixão imaginária e o amor em sua face simbólica. O amor-paixão se dirige ao outro como objeto, buscando complementaridade e revelando sua raiz narcísica, já indicada por Freud. Ou seja, o sujeito ama para ser amado. A paixão, incluindo aí o amor, o ódio e a ignorância, é justamente a alienação do desejo no objeto. Já em sua face simbólica, ao contrário, o eixo do amor é situado não no objeto, mas naquilo que o objeto não tem. Como dom ativo, o amor visa o ser, para além da captura imaginária, sustentando-se e equivocando-se na trama significante. O que Lacan sublinha é, sobretudo, a falta de harmonia fundamental entre sujeito e objeto. Como a linguagem, o amor, em sua vertente simbólica, revela um esforço sempre precário de fazer frente ao real da falta, vem velar essa falta numa promessa de felicidade. Amar coloca em cena o desejo relacionado à falta e não ao sexo. Nesse sentido, amor e desejo sexual são diferentes, o que não significa que sejam excludentes. Quando se ama, o que está em jogo é a suposição de uma riqueza interior no outro. Quando se deseja sexualmente, o que entra em cena é o outro capturado como objeto. Entre dois sujeitos não há sexo, pode haver amor. Para haver sexo, é preciso ter um sujeito e um objeto. Na verdade, no ato sexual com amor, são necessárias 4 entidades: masculino, feminino, sujeito e objeto. Quanto à diferença entre amor e sexo, para Freud, o termo amor é reservado para o movimento do eu na direção do objeto, para além da relação de puro prazer. Ou seja, ainda que portando a marca do pulsional, o amor ultrapassa. Lacan dirá que, quando se trata do amor, o que está em jogo é a suposição de um ser no outro. Iludido pelo significante que sugere que haja o ser, o sujeito busca com o amor fazer signo, suspendendo, ainda que provisoriamente, o deslizamento infinito do desejo. Avançando, podemos dizer que o sujeito apaixonado realiza-se no significante do outro. Quer dizer, o sujeito encontra no outro a razão de sua própria existência. Muito mais do que reconhecer que, sem você eu não vivo, o sujeito descobre que, sem você eu não sou. Ao fazer suplência ao impossível da relação sexual, ao que não para de não se escrever, enquanto marca de um impasse, por onde se define um real encontro dos dois sexos, perverso de um lado na redução do outro ao objeto A, e louco, enigmático do outro, o amor, segundo Juan Davinásio, é uma esperança, e a dor, a ruptura súbita e imprevisível dessa espera. A dor de amar é a lesão do laço íntimo com o outro, uma dissolução brutal daquilo que é naturalmente chamado a viver junto. Nesse sentido, é importante lembrar Freud em Luta e Melancolia, quando ele aborda o amor falando da morte. Observa que, durante o luto, ignoramos o valor intrínseco do amor desaparecido. Citando Freud, a pessoa lutada sabe quem perdeu, mas não sabe o que perdeu. Graças ao simples que impessoal, Freud sublinha como o ser que mais amamos é, acima de tudo, um personagem psíquico, e o quanto esse personagem virtual é diferente da pessoa viva. Sem dúvida, o amado é uma pessoa, mas é, primeiramente e sobretudo, essa parte ignorada e inconsciente de nós mesmos que desabará se a pessoa desaparecer, como acontece na música Eu Te Amo.
Lacan, diante do mistério do laço amoroso, lança a mão do seu objeto A, pois é precisamente com a expressão objeto A que ele simboliza um mistério, sem com isso resolvê-lo. O A, afinal, é apenas um nome para designar o que ignoramos, ou seja, essa presença inapreensível do amado em mim, esse duplo psíquico que se coagula quando a pessoa do amado me abandona. O amor é, então, a presença em fantasia do amado em meu inconsciente. Nasio prossegue afirmando que a pessoa amada deixa de ser apenas uma instância exterior para viver também no interior de nós como um objeto fantasiado, que reposiciona nosso desejo, tornando-o insatisfeito, mas no limite do tolerável. Assim, o sujeito existe duplamente, por um lado, fora de nós, sob a espécie de um indivíduo vivo no mundo, e por outro, em nós, sob a espécie de uma presença fantasiada, imaginária, simbólica e real, que regula o fluxo imperioso do nosso desejo e estrutura a ordem inconsciente. Das duas presenças, a viva e a fantasiada, é a segunda que domina, pois todos os nossos comportamentos e o conjunto dos sentimentos que experimentamos em relação ao amado são rigorosamente determinados pela fantasia. Só capturamos a realidade do eleito através da lente deformante da fantasia, enfatiza Nasio. Se negamos a castração para sustentar a ilusão de que o amado tem aquilo que nos falta, importante sublinhar ainda que a saída para essa questão pode ser tanto pela via da sublimação quanto da idealização, cuja diferença remete à posição do amante em relação ao amado. Na sublimação, a visada do amor não é a posse do objeto. Uma série de artifícios é inventada com a finalidade de colocar previamente o objeto amado como impossível. Na idealização, o amor aspira à posse do objeto. Enfim, na sublimação, ama-se o próprio amor. Na idealização, o objeto. Definir a diferença sexual é tão impossível quanto definir o amor. Porém, o fato de não haver relação sexual não quer dizer que os sujeitos não façam laço amoroso. Se no real do sexo a relação sexual não se inscreve, se nenhum dos parceiros goza do corpo do outro, a suplência do amor consiste no laço que se estabelece entre um casal, enquanto dois sujeitos do saber inconsciente. O laço amoroso é o lugar do intervalo entre o eterno movimento de presença e ausência. Dito de outro modo, o fato que particulariza o encontro amoroso é a experiência da paradoxal solidão de um exílio compartilhado.